que acabamos de fazer a leitura é um texto muito conhecido. Com toda certeza você já se deparou com a leitura desse texto, ou talvez já ouviu, teve o prazer de ministrar esse texto, onde a Bíblia relata para nós uma grande vitória que o Senhor concede a Josafá. Mas para que possamos entender a dinâmica ou o plano de fundo do que está acontecendo, a gente precisa retornar a alguns capítulos anteriores. Porque no capítulo 17, a Bíblia diz que Josafá está assumindo a liderança do povo. O pai de Josafá morre, Asa, e Josafá automaticamente assume o trono. E quando ele assume o trono, diz as Sagradas Escrituras, que ele tem aproximadamente 35 anos de idade. E quando ele assume o trono, ele vai se deparar com alguns altares de Baal escondidas dentro da cidade. Ele vai encontrar alguns altares de Baal nas praças, nos altos, nos montes. Ele vai encontrar ainda um povo que não está com o coração totalmente voltado para Deus. E o texto bíblico nos diz que imediatamente ele já vai abolir a idolatria. Ele vai anular a prática da idolatria, da oração, da adoração a outros deuses. Porque Josafá entende que isso é uma brecha para o inimigo trabalhar. Então ele vai entender e compreender que para que o seu reinado seja bem sucedido, ele depende exclusivamente, unicamente, dependentemente da presença de Deus. Oh, aleluia! Então ele vai abolir a idolatria, ele vai instituir a ordem do culto. A história bíblica nos diz que ele vai dar ordem aos sacerdotes, aos ensinadores da lei, a ensinar o povo o caminho da verdade. E aqui eu aprendo com Josafá, porque ele está abolindo a idolatria, ao mesmo tempo ensinando o povo o que é correto. Porque ele está dizendo não para a idolatria, mas ensinando a fazer o que é bom. Ele está instruindo o povo no caminho do Senhor. Glória a Deus. O texto também diz que ele faz o que é bom, o que é reto, o que é agradável a Deus. O texto bíblico também vai dizer que o coração de Josafá se exalta em buscar a Deus. O coração dele não se exalta porque ele é rei. O coração dele não se exalta porque ele tem um trono. É isso aí. O coração dele não se exalta porque ele tem um nome. O coração dele se exalta em buscar o Senhor. E ele está dando para nós uma lição para que entendamos que, para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, é indispensável e fundamental que Deus esteja no centro. Meu Deus, aleluia! Que a nossa vida seja administrada pelo céu. Meu Deus. Então ele entende esse princípio. E ele vai chamar Deus para o lugar que lhe é devido. E nós vamos observar que Deus começa a abençoar Josafá. O texto diz que Deus abençoa a sua família, Deus abençoa o seu reino, Deus abençoa o seu exército, Deus abençoa a sua casa. A história bíblica, no capítulo 17 de 2 Crônica, o escritor de Crônica vai dizer que o reino de Josafá é tão abençoado por Deus que os inimigos mandam presentes para ele, porque conhecem o Deus que ele serve. Meu Deus. Os inimigos não querem guerrear contra ele porque tem medo do Deus que Josafá está servindo. Deus faz com que o nome de Josafá atravesse fronteiras.
E o Deus que Josafá serve é conhecido como o Deus que dissipou os inimigos. Oh, aleluia. O Deus que matou o faraó. O Deus que arrancou a cabeça do gigante. O Deus que abre o mar vermelho. Esse é o Deus que é conhecido na vida de Josafá. Aqui eu já quero liberar uma palavra profética para a nossa vida. Aleluia. Os teus inimigos Meu Deus. conhecerão o Deus que tu serve. Esse glória a Deus foi muito fraco para você que acredita. Os teus adversários olharão para você e não te enxergarão. Enxergarão o Deus que você serve. Porque é Ele que sai à nossa frente para pelejar. Glória a Deus, meu Deus. A história bíblica no capítulo 17 vai dizer que o exército de Josafá está tão estruturado, está tão preparado, que só de homens guerreiros e valentes tem 300 mil soldados. De homens guerreiros e valentes, capacitados para a guerra. Se você fizer a contagem dos números, você vai chegar à conclusão que o exército de homens preparado para a guerra tem mais de 1 milhão de soldados. Ele tem um exército muito bem estruturado, muito bem preparado para poder entrar em qualquer guerra. E Josafá, mais uma vez eu repito, o coração dele se exalta em buscar a Deus. E aí o texto diz que o Senhor era com ele. Deus está guardando, Deus está sustentando, Deus está guerreando as guerras, Deus está concedendo vitória. Por quê? Porque Josafá se posicionou mediante a um princípio de idolatria que está ganhando terreno no seu reino. Ele se posicionou. Ele não se entregou a esta situação. Ele vai buscar ao Senhor em meio a esta situação adversa. O texto diz que está tudo muito bem. O reino está indo de vento em popa. A boa mão de Deus está estendendo, abençoando. E aqui no capítulo 20, a Bíblia agora nos fala que 3 nações, 3 reinos vão se reunir. E o objetivo dessas 3 nações é guerrear contra o reinado de Josafá. Josafá é rei de Judá, é o 4º rei de Judá. Assumiu o trono deixado por Asa, seu pai. E essas 3 nações que se unem, que se reúnem, que vão fazer uma aliança entre eles saem para pelejar contra Josafá com um propósito, com um objetivo. E nós que somos assembleanos raiz, todos nós, em algum momento da nossa trajetória cristã, em algum momento da nossa vida, nós fizemos uso dessa frase: nós estamos em guerra. Sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo um momento de provação, sim ou não? Sim. E quanto de nós também temos consciência disso, de que essa guerra, que esse embate, essa peleja, que todos os dias sai contra a nossa vida, é uma guerra de ordem espiritual. Essa guerra, ela não está apenas no plano físico. Essa guerra, esse embate, não é de irmão contra irmão. Essa guerra que nós estamos inserida é de ordem espiritual. Verdade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que a guerra é espiritual e o mundo espiritual que se articula para guerrear contra nós, ele trabalha de forma organizada. É isso aí. E ele vai se articular, se preparar e vai sair ao combate contra as nossas vidas de uma maneira muito bem preparada para tentar nos abater em meio a essa guerra. E aí parece que o apóstolo Pedro, entendendo a fala do apóstolo Paulo, ele vai dizer: vigiai e orai. Meu Deus. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor,
dizendo, a guerra é de ordem espiritual, e Pedro está dizendo, e ele está observando todo o teu comportamento, para no momento certo ele elaborar um plano de ataque. Aí Paulo vai dizer o seguinte, a guerra é de ordem espiritual, a batalha é de ordem espiritual, eles trabalham organizado, orquestrado, muito bem alinhados quanto à nossa vida, ó igreja. Mas Paulo vai dizer, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, aleluia. Tomando sobre vós a armadura de Deus. Fazendo isso ficar firme. Aí Paulo diz, tomando o capacete da salvação, vestindo vossos lombos com a couraça da verdade e da justiça, calçando os vossos pés com a sandália, com a preparação do evangelho da paz, e fortalecendo as mãos com o escudo da fé, pelo qual podereis apagar os dardos inimigos, e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Paulo vai dizer, depois que você se revestir, você vai se revestir para estar forte, para estar firme. E aí eu fiquei pensando nisso, dentro desse contexto que é espiritual. Paulo vai fazer uma alusão, ou vai usar uma figura, uma imagem de uma armadura de um soldado romano, para falar sobre esse revestimento que a gente precisa ter no momento de guerra. Mas só que o soldado romano, ele vai se revestir para lutar. Ele vai se revestir para sair para o campo. Mas Paulo está dizendo que a igreja tem que se revestir para ficar firme. Aleluia! Por que ficar firme? Porque quem vai pelejar não somos nós, é Ele. Então nessa manhã aqui, eu tenho um recado de Deus para te dizer. Deus te trouxe aqui nessa guerra para te revestir de firmeza, equilíbrio. Deus te está nessa manhã aqui para te colocar sentado na mesa, te dar pão cozido para comer, água fresca para beber e para dizer, aguenta firme, porque vai passar. E o nome do Senhor ele será glorificado. Você acredita nisso? O texto que nós lemos aqui, o que está acontecendo é um cenário de guerra espiritual. 3 nações que se levantam para tentar destruir o que Josafá havia construído em Deus, ou adquirido no joelho. E você vai observar, louvado seja Deus, que quando Josafá se depara com a situação, eu pedi que você prestasse atenção nessa informação, que ela é importante para a gente entender o texto, glória a Deus. Quando as 3 nações se reúnem, criam um plano de ataque, uma ameaça eminente está às portas da cidade, eles se reúnem, elaboram um plano de ataque e eles vão atacar Judá. Cada um com a sua estratégia de guerra. A ameaça é enorme. E aí a gente vai observar que quando eles se articulam para guerrear, eles vão mandar uma mensagem para dentro da cidade. Só que essa mensagem que vai para dentro da cidade, essa mensagem tem um endereço. A mensagem que o inimigo está mandando não é para a multidão. A mensagem que o inimigo está mandando, ela tem endereço. Avisa a Josafá. Meu Deus! Fala com Josafá. Por que Josafá? Porque porque o inimigo está tentando afrontá-lo. Porque Josafá é aquele que por intermédio dele Deus está trazendo um avivamento. Eu vou melhorar para você entender. Josafá é a coluna de sustentação. Meu Deus! Josafá é quem está orando, é quem está buscando. Foi por intermédio de Josafá que Deus está fazendo um movimento espiritual. Josafá é aquele que está de joelho no chão, orando, clamando, buscando. Você é o Josafá dessa história dessa manhã. Você consegue entender agora por que o Satanás bate tanto na sua base para poder te desanimar? Porque Satanás sabe, conhece o princípio bíblico, irmão. Ele conhece muito bem a Bíblia. E um dos princípios bíblicos que ele conhece muito bem é fé no pastor e as ovelhas se dispersam. Ele está dizendo, se eu atingir Josafá, eu consigo desmotivar aquele montão de homem no exército. Então ele quer paralisar Josafá. Ele quer impedir que Josafá prossiga firme no propósito.
Por isso que Satanás está investindo tanto para que você desista, para que você entregue os pontos, para que você não persevere mais. Por isso que ele está batendo com violência para você recuar. Porque uma vez você recuando, a sua casa desmorona. Porque uma vez você parando, aleluia, a situação se complica. Mas nessa manhã Deus nos traz aqui para palestrar conosco e para dizer: eu vou te sustentar, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer. E você não vai precisar esmorecer em meio a essa guerra. Nós observamos aqui quase que os inimigos conseguem, quase que eles conseguem desestabilizar Josafá. Porque nós lemos aqui, verso 2: vieram alguns que deram a vida a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande, não é pequena, uma grande multidão, além do mar. Olha o que diz o verso 3: então Josafá temeu. Josafá teve medo. O temeu aqui não é temer como se teme a Deus, reverência, respeito, não. Aqui ele teve medo da situação. Porque embora ele tenha um exército muito bem preparado, aqui são 3 nações, irmãos. É como se tivesse 3-1 na guerra. Os estudiosos acerca do texto vão falar que era humanamente impossível Josafá vencer essa guerra. Diante dessa situação, dessa afronta que está batendo na porta de Josafá, diante desse cenário de guerra, diante desta ameaça, os rumores de ameaça que estão surgindo, Josafá ele faz uma análise da situação e, humanamente falando, ele chega à conclusão de que não tem condição de vencer. Humanamente falando, o coração dele teme, o coração dele tem medo. E aqui eu entendo a estratégia que Satanás está usando quando manda uma mensagem direta para Josafá. Você vai observar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, que o medo, ele desestabiliza. O medo tira o crente de uma plataforma de equilíbrio e leva ele a um declínio espiritual. O medo mexe com o emocional. O medo te faz dar um passo atrás. Você observa em 1 Samuel 17 que Saul, juntamente com o exército de todo Israel, se depara com Golias. E quando eles observam Golias afrontando, a Bíblia diz: e todo Israel temeu a afronta de Golias. Por quê? Porque o medo mexe num patamar de estabilidade. O medo, uma vez cedido, ele pode abalar a nossa fé. Quase que Satanás aqui consegue ter êxito, concluir o seu plano de ataque e ser bem sucedido. Mas a Bíblia diz que Josafá temeu, vírgula, não parou por aí. Aleluia. Ele passou a buscar ao Senhor. Por que a Bíblia nos dá essa informação? Ele temeu e buscou a Deus. Porque ao mesmo tempo que ele teme, ele se lembra do Deus pelo qual ele tinha feito a aliança. Aleluia. Eu abri mão de muita coisa lá atrás, Senhor, para hoje estarmos aqui. E tudo que nós temos foi o Senhor que nos fez conquistar. Aleluia. E eu não vou entregar de mão beijada agora. Eu vou buscar o Senhor, porque eu acredito que o Senhor é poderoso para mudar esse quadro. Aleluia. Eu acredito que o Senhor é poderoso para mudar essa situação. E eu acho interessante que ele vai buscar, ele vai convocar todo Judá, e a Bíblia diz que todo Judá vem para pedir socorro ao Senhor, ajuda. O socorro aqui é uma ajuda imediata, urgente já. Existe uma pressa para que Deus possa agir. Aleluia! O imediato de Deus precisa acontecer naquele dia. Tem pessoas que chegam hoje aqui nessa manhã debaixo de guerra. Mas eu tenho um recado de Deus para te dizer. Aleluia! Ele já está presente aqui nessa casa. E se você acreditar, hoje pode ser o dia do teu milagre.
Josafá precisa de uma provisão de Deus urgente. Josafá precisa de uma provisão de Deus imediata. Não dá para esperar para amanhã. Não dá para esperar para a semana que vem. Tem que ser hoje. Por quê? Porque os inimigos já estão ali na fronteira. Já mandaram carta de ameaça para cá, para dentro da cidade. Já tentou desmotivar o rei. Aleluia. Mas eu acredito que hoje a sentença do céu, aleluia, haverá uma intervenção divina para esta situação. Você acredita nisso? Que haverá uma intervenção divina para essa situação? E aí Josafá vai orar com o povo. E quando ele vai orar com o povo, ele relata para nós a intenção do inimigo. Eu acho isso interessante. Josafá está tão ligado, mas tão ligado, que ele consegue fazer uma retrospectiva da situação. E o Espírito, eu creio que o Espírito de Deus revela a ele a intenção do inimigo. E ele vai trazer essa informação para nós quando ele vai orar. Porque o povo está orando, está unindo, está buscando a Deus em oração. E ele vai aqui, ó. Ele vai relatar para nós a intenção do inimigo. Ó, o verso 10. Olha o que diz o verso 10. Ó. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e destruíram. Ó, o verso 11. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Olha o que ele está dizendo. Ele está querendo tirar da nossa mão o que o Senhor nos deu. Aleluia. Ele quer arrancar de nós o que o Senhor nos fez conquistar. Ah, Jesus, tu és lindo. Ele está dizendo para Deus o seguinte para nós: eu só estou no lugar onde estou porque o Senhor me colocou aqui. Aleluia. A minha família só é o que é hoje porque a tua mão tem nos abençoado. Glória. Eu só tenho o que tenho, já cheguei até aqui porque até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. E agora esses endemoniados aí estão querendo tirar da nossa mão o que o Senhor nos deu. Faz assim com as tuas mãos, faça. E repete comigo assim: ninguém. Está muito ruim, melhor, ninguém vai tirar da minha mão o que o Senhor me concedeu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu, irmão. Não vai. Ele quer tirar de nós, ele está relatando, ele quer tirar de nós a herança que o Senhor nos fez herdar. Jesus. Ele quer destruir nossa família. Foi o Senhor que nos abençoou. Foi o Senhor que abençoou nossos filhos, nossa casa, nossa família. Tudo que temos vem de ti. E agora esses inimigos querem vir aqui na nossa cidade, que o Senhor nos abençoou, e quer dizimar, destruir, arrancar de nós da herança que o Senhor nos concedeu. Queima ele, não, vamos Queima orar, ele, Jesus. Vamos buscar em Deus, porque nós servimos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Nós servimos um Deus que nunca tombou numa guerra. Vamos falar com Ele. Glória a Deus. Vamos colocar na mão dele. Vamos entregar diante dele. Porque Deus, ele tem uma resposta para essa situação. Aleluia. Sem constranger o irmão que está do lado, diga para ele assim: Deus tem uma resposta para essa situação. Não diga com fé, diga: Deus tem uma resposta para essa situação. E esta manhã é a manhã de resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Não tem resposta, irmão, para a nossa vida. Até quando esse demoniado vai ficar te afrontando? Até quando essa afronta vai ficar batendo na tua casa? A Bíblia diz que Golias afrontou 40 dias.
dia, até o dia que Deus levantou Davi. A partir de hoje tu não afronta mais, porque Deus vai entrar para calar sua boca. Tem um basta de Deus para essa situação. Tem um basta de Deus para esse problema. Tu pode ter chegado aqui debaixo de afronta, mas tu vai sair daqui hoje levando e triunfando uma bandeira de vitória. A história não vai terminar desse jeito, porque o céu vai intervir nessa situação. Você toma conta, você acredita nisso? O Senhor quer destruir, quer arrancar nós da herança. E aí a Bíblia diz que o povo vai orar, vai dobrar o joelho, vai jejuar. A história bíblica diz que nem os animais comem. A Bíblia diz que todo Judá se ajuntou num só propósito. Isso aqui fala de unidade. Unidade. Escute uma coisa. Eu ouvi essa frase há muitos anos atrás e a verdade eu gravei no meu coração. Não é um versículo bíblico, mas é a verdade. Um dos meus pastores que me discipulou, ele virou para mim e disse assim: uma igreja unida, ela é invencível. Uma igreja unida no propósito, ela é invencível. É por isso que Satanás tenta trazer tanta desunião dentro das igrejas. Porque ele sabe que um reino dividido não cresce. Mas quando a igreja está coesa, está unida, num só propósito, não há obstáculo, barreira que ela não consiga transpor. O povo entendeu, se uniu e foi buscar a Deus. Olha aí, Jesus. O povo vai entrar na presença de Deus, jejuando, orando, clamando, se humilhando, suplicando. E a Bíblia nos dá o relato de todas as vezes que a igreja se reuniu para orar, o céu se apresentou como resposta. Dentro desse contexto de guerra, onde o inimigo quer destruir, quer dizimar e quer arrancar da herança, o povo vai orar. E aí a Bíblia, o escritor, ele vai narrar para nós a oração que Josafá fez. Eu acho lindo. Eu acho linda, eu estou caminhando para o final, a oração que Josafá fez. Meu pai. Ó, o verso 11, ele vai relatar o que o inimigo quer fazer. Eles estão vindo para lançar-nos fora. Aí o verso 12, acompanha aí na sua Bíblia. O verso 12, ele já começa a orar. Ele diz: ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Como que ele diz assim? O Senhor não está vendo isso? O Senhor é o justo juiz de Lucas 18. É Deus. O Senhor julga com justiça, não os julgarás? Aí ele vai dizer, ó, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei nem o que fazer, mas eu sei que o Senhor vai agir. Eu não sei como resolver o problema, mas eu coloquei nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além, infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele continua a oração. Então todo Judá estava de pé perante o Senhor, como todas as crianças. Estava ele ainda orando com suas mulheres e seus filhos. Aí Deus vai responder, irmãos. Aí o verso 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: aleluia. Jaziel, verso 15 diz: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz, o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus.
Amanhã descereis contra eles. Aí Deus revela por onde o inimigo vem. Aí Deus já começa a revelar tudo, né? Porque ele pensa que vai te pegar no laço. Não, Deus já está revelando o projeto dele para você no texto. Está no texto, ó. Amanhã descereis contra eles. Sobe pela ladeira de Ziz. Eu achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, fique tranquilo. Ou melhor, vamos melhorar isso? Vamos melhorar isso? Vamos dar uma resposta com a Bíblia? Salmo 46, verso de número 10. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Dá para dizer, dá para dizer, diga, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Não, melhor, diga, aquietai-vos e sabei que Ele... No mesmo Salmo 46, Deus revela ao salmista o que vai fazer. Como assim? Está no Salmo 46. No próprio Salmo, Deus revela ao salmista o que vai fazer. São poucos o que Deus revela o que vai fazer. Na grande maioria, Deus fala assim, fica tranquilo que eu vou agir. Aí você sabe que Deus vai intervir, né? Você sabe que Deus vai operar, tu descansa. Mas no Salmo 46, Deus revela o que vai fazer. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Ponto. Mas Deus revela, eu vou fazer dessa forma. Como assim? Está no texto. Quebra o ar, corta a lança e queima os carros do fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou quebrar a força das armas do teu adversário. Só para que você entenda que eu sou Deus que peleja por vocês. Só para que vocês entendam que eu sou Deus que estou à frente dessa guerra. Nessa peleja, você não vai precisar gritar, você não vai precisar discutir com ninguém, você não vai precisar bater boca com ninguém. O que você vai ter que fazer é reagir. E nós reagimos orando, jejuando, lendo Bíblia, consagrando a nossa vida. Porque é dessa forma que o céu vai se manifestar no nosso Pai. Você consegue entender isso? Aleluia! Precisamos reagir como igreja para que o céu se movimente ao nosso favor. E aí aqui na estratégia, ou melhor, na resposta que Deus dá para ele, eu finalizo agora, eu acho interessante. Porque Deus falou que essa peleja não era de Josafá. Eu vou ler para que você entenda novamente. Verso 15. Perdão, verso 17. Nesta peleja não tereis que... Está no texto. Ponto e vírgula. Parai. Está em pé e vê a salvação do Senhor para convosco. Ou seja, posicionado. Ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Não tenham medo disso. É ameaça, mas não tenham medo, fiquem tranquilos. Aí Deus diz assim, amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí quando eu li isso aqui, eu falei assim, poxa, peraí, como assim? Se eles não têm que pelejar, se é Deus que vai guerrear, se Deus manda não se assustar, não temer, esteja de pé para ver o livramento, a salvação, posicionado. Por que Deus manda sair amanhã? Ué? Para ver a derrota deles. Por que Deus manda sair? E lendo isso aqui, eu li o Espírito Santo de novo. Aí você vai ler o texto e vai pedir a orientação do céu. A Bíblia diz que quando a profecia foi dita, o povo se prostrou em adorar. O povo adora, glorifica a Deus. Porque Deus está intervindo. Deus está trazendo resposta àquela situação. Deus está dizendo que vai agir. Deus está dizendo que vai dar vitória na peleja. Mas Deus mandou o povo estar de pé, alinhado, posicionado na posição de soldado. Porque amanhã Deus vai responder. E aí o texto diz que o povo adora, cultua, e no outro dia de manhã eles vão sair conforme Deus havia dito. Aí Josafá agora se posiciona na frente dos homens e diz assim, crede no Senhor, aleluia, e estarei seguro nos teus profetas
e prosperarei. Aleluia. Então ele está dizendo para o povo assim: Deus falou, guardem, fiquem tranquilos, porque a vitória já é nossa. Aleluia. Mas só que o povo está apreensivo, porque são 3 nações contra o rei. Deus falou, mas a vitória não chegou ainda. Mas Deus já falou. Aleluia. Mas Deus mandou sair. E eles vão sair agora pela manhã. E quando vai sair, Josafá me surpreende. Aleluia. Quando vai sair, Josafá toma uma atitude que ninguém imagina. Está no texto, você lê em casa depois. Todo capitão de exército, todo rei, iria colocar na linha de frente homens habilitados para sair para a peleja. Sim ou não? Sim. Todos fariam isso. Pode ser que não colocasse todos os homens, mas o primeiro ataque seria de homens preparados. Mas Deus disse que vai dar vitória. E Deus disse para Josafá que eles não iam pelejar. Josafá diz assim: vamos mudar a Vou estratégia. botar Lucrécia na frente. Os homens de guerra vão tudo para trás. Que é isso, Josafá? Nós estamos em guerra. Quem vai para frente? Só vai para frente o povo cantando. Lucrécia. Aleluia. Os homens de guerra para trás e na frente só vai colocar instrumentos musicais. Aleluia. Que doideira é? Nós vamos sair nessa guerra cantando. Aleluia. Mas as espadas ficam para trás. Porque Deus já falou que nós não vamos pelejar, mas Deus mandou a gente sair. Se Deus mandou a gente sair, tem propósito de Deus nisso. Mas nós não vamos sair calados, nós vamos sair cantando. Nós vamos sair adorando. Nós vamos sair bem dizendo, porque Deus vai fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é. Aleluia. E aí o texto diz: enquanto eles adoravam, enquanto eles cantavam, enquanto eles bendiziam, Deus trabalhava lá no exército inimigo. Aleluia. A Bíblia diz que o exército inimigo foi desbaratado. Se você estudar o desbaratado aqui, a história bíblica vai nos dizer que eles, os inimigos, eles começaram a se estranhar uns aos outros. Uma confusão tomou conta deles. E começaram a ter o desejo de se matar uns aos outros. E começaram a se matar uns aos outros. Começaram a ferir uns aos outros. Israel está vindo cantando. Israel está vindo adorando. Aleluia. Israel está vindo celebrando. Eu quero crer que Israel cantou aquele cântico, né, que a gente conhece muito. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor É varão de guerra. aleluia. Jeová É o seu nome. Enquanto o povo está cantando, eles estão se matando. Enquanto o povo está cantando, eles estão se matando. Aí a Bíblia diz que Israel chegou, irmão. Israel chegou no limite da guerra. Israel chegou no ponto de encontro. E quando Israel chega, o texto diz que todos os inimigos estavam mortos. Só tinha poucos espalhados pelo chão. Glória Aí eu a entendo por que Jesus. Deus mandou sair. Esses inimigos que tu vê agora, Sabe o que Deus mandou nunca sair? mais. Para você enxergar com os olhos o que você ouviu Deus falar. Aleluia. Deus não falou? Agora Deus vai te mostrar com os próprios olhos. Já percebe isso aí? Glória a Deus. Você está ouvindo aqui, mas você vai sair daqui enxergando também o tempo novo acontecendo. Eu vou liberar a palavra profética. Você vai ver a porta se abrir, você vai ver o filho se converter, você vai ver o marido vir para a igreja, você vai ver aquela faculdade, você vai ver aquele diagnóstico de cura, você vai ver milagres acontecendo. Aleluia! Porque Deus falou, você precisa ver com os olhos. Deus, eu quero ver. Não é porque você teme, não. Não é porque você, ou melhor, não acredita. Não é isso, irmão. Aleluia. É só para poder te mostrar que valeu a pena você pagar o preço. Aleluia. O que nós ouvimos aqui, os testemunhos, aleluia, você está vendo o que Deus está fazendo. E isso aqui é profético. Eu fecho a Bíblia agora. Isso aqui é profético. Profético. Nunca mais você vai viver contando o testemunho dos outros. Você vai contar da sua própria experiência. Aleluia. Você vai contar do seu próprio milagre. Você não
não vai precisar mais andar por aí testemunhando o que Deus fez na vida de pessoas, embora isso seja edificante. Você vai começar a contar da sua própria experiência de milagre com Deus. Quantos acreditam nisso? Quantos tomam posse dessa palavra? O texto diz que Israel passou 3 dias colhendo o despojo dessa guerra. 3 dias colhendo o despojo. É muita coisa. Entendeu porque Deus mandou sair? Aleluia. Para se cumprir a fé em 3:20. O que é que diz a fé em 3:20? Deus faz além, infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos, pelo poder dele que em nós opera. Aleluia. Você está pedindo uma portinha, ele vai abrir um escancarado. Jesus, eu tomo Sabe conta. um milagre pequeno, você não tem ideia daquilo que o céu tem reservado e preservado para a sua vida. Aleluia. Mas diante dessa palavra de afronta, você tem 2 opções. Ou você permite que o medo te domine e você vai para a lona, ou você persevera em oração e vai buscar em Deus uma solução para esse problema. E essa é a melhor opção. O inferno não vai tocar na sua casa. A campanha, sangue do Cordeiro na minha casa. Aleluia. Casa que tem o sangue do Cordeiro nos umbrais, Satanás não toca. Eu creio, Jesus. Não haverá morte na sua família. Aleluia. Não haverá desgraça na sua casa. Aleluia. Não haverá perda do seu lar. O que haverá lá é manifestação do céu. E você experimentará das boas mãos de Deus agindo. Se você acredita nisso, se coloca de pé. Porque nós vamos fazer uma oração rápida aqui. E a pergunta que eu faço é: quem de nós estamos em guerra? Vou levantar 2 mãos para cima. Porque todos nós estamos inseridos nesse contexto de guerra. Mas nesta peleja, Não tereis que pelejar. Aleluia. Você pode incomodar o teu irmão e falar para ele assim: nessa peleja, fique tranquilo. Não, está muito ruim, melhor isso, incomode ele, diga: nessa peleja, fique tranquilo. Porque o general já saiu à frente. Ele já saiu para pelejar a nosso favor. Não vai ser ninguém envergonhado não, irmão. Não vai haver morte na sua casa não. Ninguém vai destruir aquilo que o céu te concedeu. A nossa família é de Jesus. Eu e minha casa servimos o Senhor com alegria. Aleluia. Você pode orar a Deus agora aí pela sua família? Já foi orar, mas vai de novo. Peça a Ele: Senhor, visita a minha casa agora. Peça a Ele: visita a minha família agora. Destrói essa ameaça do inferno. Quebra o conselho do maligno. Corta o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Essa enfermidade não vai te parar, porque tem cura chegando. Essa porta vai se abrir. O nome do Senhor será engrandecido. O teu esposo vai se converter. A tua casa vai se converter. Bendito Deus eterno Pai. Nós estamos em tua presença, meu amigo Jesus. Estamos inseridos no contexto de guerra e verdade. Mas nesta peleja não teremos nós que pelejar. Quando de nós entramos em conflitos aqui nesta manhã, e como o Senhor me disse, fala aos nossos corações, vem nos sustentar, nos fortalecer, vem nos revestir de toda a armadura espiritual, para que possamos estar firmes de fé nesse combate. Ó Senhor, nos faça sair posicionados, nos faça sair alinhados com o céu,